orando com a gente e que hoje você possa dizer: eis-me aqui para o Senhor, você e sua família. Amém? Vamos lá? Ansiosa por aí, sem te conhecer assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e a qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e a qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Olá, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, que é quando Deus está presente. Esse é o título da mensagem, quando Deus está presente. Eu já aprendi muito sobre esse assunto, em termos de conhecimento. Eu já aprendi muito sobre esse assunto com outros pastores, com livros. Mas, de tudo que eu ouvi, claro, nem tudo assim é assim vital, né? Há coisas que são extremamente importantes, as coisas que são acessórias. Mas dentro das coisas importantes desse assunto, eu resolvi selecionar, não é? Apoiado em tudo isso que eu aprendi com outros também, pastores e líderes, e falar um pouco para vocês sobre isso, ok? Por quê? Nós vivemos um tempo onde a coisa mais importante, aliás, sempre foi, né? Diga-se de passagem, uma coisa mais importante na nossa vida é a presença de Deus, tá certo? Nós vivemos num tempo onde estão havendo muitas decepções. As pessoas estão começando a se decepcionar com pregadores que muitas vezes reuniram multidões. Elas estão começando a se decepcionar, né? Tempo, principalmente antes da pandemia,
com alguns tipos de shows gospel que andaram acontecendo, né? E tantas outras coisas semelhantes, tá certo? Por quê? Porque as pessoas que estavam realizando determinadas coisas ou organizando determinados eventos, elas não carregavam consigo a presença de Deus. E esse é o grande perigo, e nós fazemos exatamente a mesma coisa. Nós que estamos levantando essa questão, agimos exatamente da mesma coisa, da mesma maneira. Nós vivemos num tempo onde a gente não tem que começar não somente a falar, mas realmente a demonstrar a presença viva de Deus. Nós temos que ser transportadores dessa glória de Deus, para que as pessoas de fato acreditem no Senhor, para que a salvação possa ser levada a este mundo incrédulo. Isso pode parecer uma coisa muito simples de fazer, mas não é, porque muitas vezes nós fazemos muito esforço e temos pouquíssimo resultado. E Deus quer que a gente seja mais efetivo, seja mais eficaz de fato. Isso é extremamente importante, ok? Onde a presença de Deus está, sempre algo poderoso, algo sobrenatural pode acontecer a qualquer momento. Agora, preste bem atenção no seguinte: a palavra de Deus, ela é revelada aos nossos corações. Recapitulando, quando a presença de Deus está ali, viva, no nosso meio, a palavra de Deus ela é revelada. O que vai acontecer? As curas começam a acontecer, as libertações, não é? Os milagres podem acontecer, tem espaço para que aconteça. E mesmo que alguém às vezes nem faça uma oração específica sobre um determinado assunto, às vezes ao final de uma reunião você vai perceber que, embora ninguém tenha feito uma oração, um pedido, não é, como eu disse, específico, Deus atendeu muitas orações, não é, enquanto nós estamos ali adorando a Ele, ouvindo a sua palavra, ok? Quando nós experimentamos a presença de Deus, nós somos motivados sempre a continuar caminhando. Isso é importante, né? Nunca parar, né? Crescer e continuar sempre o quê? Crescendo, né? Na graça e no conhecimento do Senhor. Então nós somos motivados a quê? Ter novas experiências. Quanto mais experiências com Deus a gente tiver, certamente muito mais vontade nós teremos, e desejo nós teremos de ter novas experiências. Agora, o mais importante que você e eu temos que saber é que essa obra não é sua, essa obra não é minha. Ou seja, essa obra não é nossa. Essa obra é do Espírito Santo de Deus. Nunca se esqueça disso, que esta obra não é sua, não é minha. É obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, ok? Então, onde Deus está, o que acontece? Quando a presença dele está ali, se cria uma atmosfera, né, espiritual, um ambiente espiritual é favorável para que as coisas aconteçam, tá, ok? E o que acontece? Não só as coisas acontecem, mas as coisas acontecem do jeito que Deus quer que aconteça. Ou seja, tudo funciona como tem que funcionar, por assim dizer, para você me entender melhor, tá, ok? Quando nós não temos a presença de Deus, imagine as pessoas do mundo que não têm a presença de Deus. O que elas acabam se tornando? Pessoas bêbadas, não é? Viciadas em álcool, no caso, mentirosas, não é? Adúlteras, alguns se tornam ladrões, né? Delinquentes, pessoas deprimidas, pessoas amarguradas, pessoas cheias de ódio, né? E tantas outras coisas que nós vemos nesse mundo acontecer, tá certo? Isso quer dizer o quê? Que o homem sem a presença de Deus, a cada dia ele vai se arruinando, né? Dia após dia. O homem sem a presença de Deus, ele vai se arruinando dia após dia, tá certo? E vai se corrompendo dia após dia. Isso que nós temos que tomar cuidado, porque o coração do homem já é corrupto por natureza, tá certo? E essa é a maior maldição que nós podemos ter da nossa vida. Cair numa situação dessa, de não ter a presença de Deus na nossa vida. Às vezes a gente pensa que simplesmente o fato de eu frequentar uma igreja já garante isso, não é bem assim. No Salmo 51, versículo 11, Davi vem e fala um texto maravilhoso da palavra de Deus. Ele cita a seguinte frase: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu vou repetir o que Davi disse, né? Disse dirigindo ao Senhor: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele sabia que isso era o mais importante. Se ele perdesse a presença de Deus, se ele perdesse a obra do Espírito Santo na vida dele, ele estava liquidado, por assim dizer, tá certo? Então Davi deixa claro que se a presença de Deus foi tirada, o que acontece? As coisas vão começar a ir de mal a pior, como de fato, né? Da mesma forma, não basta que nós tenhamos uma boa mensagem para pregar. E eu falo agora uma boa mensagem para pregar, não apenas dos pastores dos púlpitos, porque a gente às vezes considera as pregações aquelas que saem simplesmente do púlpito, mas a que você faz, a sua pregação para aquele que incrédulo, aquela pessoa que você está tentando ganhar para Cristo Jesus, aquela mensagem que você leva,
tá certo? Se a presença de Deus não estiver nela, para selar, para confirmar, para autenticar, né, aquela mensagem, o que você e eu vamos transmitir é apenas conhecimento. E nós sabemos que conhecimento religioso não leva ninguém a lugar algum, tá certo? Veja o exemplo dos escribas e fariseus. Então, como é que eu posso saber se a presença de Deus está de fato comigo? Ou se a presença de Deus está num determinado lugar? Talvez seja essa a sua curiosidade. Como é que eu sei que a presença está comigo? Como é que eu sei que a presença de Deus está no lugar onde eu vou, ou onde eu frequento, ou qualquer coisa assim? Então, existem alguns sinais, não é, que identificam se a presença de Deus, não é, está ali. O primeiro sinal é o descanso sobrenatural. Tá, ok? O que é esse descanso sobrenatural? Descanso para Deus é quando você passa a confiar totalmente em Deus. É quando você e eu confiamos totalmente em Deus. Isso que é entrar no descanso, tá, ok? Vamos ver Êxodo capítulo 33, 34. Moisés estava preocupado, não é, com aquilo que ele teria que enfrentar. Os desafios eram enormes, não é? O povo era muito, não é? Muito trabalho, e ele estava querendo que Deus garantisse que e o acompanharia, não é? Então, em Êxodo 33, 14, ele diz assim, a palavra diz assim: disse Deus, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Veja bem, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Então, o que nos faz descansar em Deus, é a presença dele na nossa vida. Aí, o que Moisés fez? Então, Moisés chegou e falou para o Senhor: se tu mesmo não fores conosco, ó, se você mesmo não for conosco, não nos faça subir daqui. O que ele está dizendo? Deus, se você não for junto, não tem acordo, nós não vamos sair daqui, nós não vamos, né? O que Moisés estava pedindo a Deus não era apenas que Deus desse uma atmosfera, né, da sua presença, tá, ok? Mas que Deus os acompanhasse, que a própria pessoa do Senhor os acompanhasse. Olha o que ele está pedindo, né? Por isso que ele fala: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui, não é? Então, repetindo, o que Moisés estava querendo pedir não era que Deus mandasse apenas uma atmosfera da presença dele, tá, ok? Mas que a própria pessoa do Senhor estivesse junto. Agora, eu queria que você prestasse atenção que o que ele está pedindo não é unção. Isso do que ele está falando não é unção. Nós não queremos a sua unção. Não. Nós queremos que a sua presença esteja conosco e que o Senhor nos acompanhe. Então, a própria presença de Deus, não é, em pessoa, os acompanhasse. E é isso que faz ali a diferença, tá certo? Da mesma maneira nas coisas, né? A presença de Deus está num lugar, está na nossa vida, ok? Então, o descanso é um lugar onde você confia totalmente em Deus. É um lugar onde você joga fora tudo aquele fardo desnecessário que você muitas vezes está carregando, aquelas coisas que te aborrecem, aquelas coisas que te incomodam, aquelas coisas que te decepcionam, que te frustram. O descanso é a maior evidência da nossa fé, tá, ok? É quando nós dizemos, por exemplo, não sou eu que vou solucionar. Você pensa assim, eu começo a pensar assim, não adianta, eu não vou solucionar esse problema. Eu creio que Deus vai intervir. Então é quando nós tomamos a consciência que nós não temos competência e capacidade para resolver os nossos problemas e vamos ter que depender de Deus. Isso que se chama lugar de descanso. No lugar de descanso, ou quando você se encontra no lugar de descanso, você não fica estressado, você não fica preocupado, você não fica ansioso, você não se sente sobrecarregado, né? E por quê? Porque você entregou o seu problema de fato a Deus. Isso é que é entregar o nosso problema de fato a Deus, tá certo? Quando você diz que está na presença de Deus, mas você vive ansioso, você vive preocupado, isso significa o quê? Que você não está na presença de Deus. Porque se você estivesse na presença de Deus, nada disso estaria acontecendo. Então preste atenção. É Deus quem nos dá o descanso. Só reforçando o que eu já disse. É Deus quem nos dá o descanso. E nós precisamos aprender a descansar em Deus. Descansar o quê? À sombra do Onipotente. É lá que é o nosso lugar de descanso. Tá, ok? Vamos adiante então. Quando nós descansamos em Deus, Ele trabalha por nós. Preste bem atenção. Quando você descansa em Deus, Ele trabalha por você. Agora, se você começa a se agitar, se você começa a se preocupar,
Deus não vai trabalhar por você. Ele vai parar, vai deixar você se movimentar. Então, o que impede Deus de agir, de interferir num problema que você quer resolver muito e que eu também quero resolver muito, muitas vezes é a nossa incredulidade. A nossa incredulidade, a falta nossa de confiança em Deus, e uma confiança total em Deus, é que faz com que Deus não possa intervir no problema. Não que Ele não queira, está extremamente desejoso, mas a nossa incredulidade impede, tá ok? Então, qual que é o alvo de Deus? Que você lance hoje mesmo, né? Enquanto nós estamos aqui mesmo, nós vamos orar por isso, toda a carga, toda a preocupação que você tem com filhos, que você tem com a saúde, né? A preocupação que você tem com as suas finanças, todo tipo de preocupação. Agora, você se despreocupar disso não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa negligente ou uma pessoa irresponsável. Não, por favor. Então, o que Deus está pedindo? Que nós lancemos para Ele, né? Lancemos sobre Ele, sobre o Senhor, todas as nossas preocupações. Eu lanço as minhas, você lança as suas, com orações e súplicas, não é? Porque a Bíblia diz que Deus tem cuidado de nós. Então nós temos que trazer essas petições com orações e com súplicas, tá certo? Tá? Então vamos fazer uma primeira oração aqui. Curve a sua fronte e ore comigo aqui. Senhor, eu quero colocar agora no teu altar todas as minhas preocupações, todas as minhas tristezas, todas as minhas decepções e todas as minhas frustrações. Eu quero declarar que, a partir de hoje, eu vou confiar no Senhor até que todos os meus problemas sejam resolvidos um a um. Amém? Então coloque no altar de Deus agora todas essas preocupações, todas essas tristezas, né? Mesmo que Deus saiba, fale com Ele sobre isso. Declare que você quer confiar nele e que você quer tomar uma decisão hoje ao ouvir essa mensagem. Na prática, você deve estar perguntando assim, poxa, tá legal, isso é muito bom, muito bonito, pastor, ok, tá maravilhoso, tudo certo, entendi tudo, mas na prática, o que eu preciso fazer para entregar tudo ao Senhor? O que eu preciso fazer para fazer essa entrega ao Senhor? E a resposta é a seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você não vai conseguir resolver os seus problemas pelos seus próprios esforços, como você muitas vezes tem tentado, e eu tenho tentado até hoje. Então, é um reconhecimento sério, uma coisa mesmo de assumir mesmo essa total incapacidade. Porque muitas vezes nós falamos só de boca, só da boca para fora, só para constar, mas de fato nós não temos um reconhecimento, nós não assumimos, não é, que nós temos essa grave limitação. E nós temos que reconhecer que nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas se o Senhor não intervir. A segunda coisa importante, então essa é a primeira, a segunda coisa importante é nós temos que fazer o quê? De braços erguidos para o céu. Por quê? Em posição de rendição, tá certo? E nós precisamos abrir a nossa boca e falar com Deus, não é? Falar o quê? Você vai perguntar, pastor, o que eu tenho que falar? Que você solta agora todo o medo da sua vida, toda a incredulidade, toda a insegurança que você sente. O falar das suas dificuldades, por isso que eu falei, levante seus braços em sinal de rendição. Falar das suas dificuldades com Deus, ele traz assim um grande poder libertador para toda a sua vida. E você, sabe o que acontece? Vai começar a sentir que algo está mudando. Quando você começa a exercitar isso, você tem que falar. Preste bem atenção, você tem que falar com Deus as coisas. Não adianta você simplesmente, Deus sabe. Não, você tem que falar o falar. É falando que as coisas são elaboradas, que as coisas são processadas. Isso tem um poder libertador muito grande, porque você não está se dirigindo a qualquer pessoa, você não está se dirigindo a um profissional qualquer, de qualquer área. Você está se decidindo ao Deus Todo-Poderoso, que, como o próprio nome diz, Todo-Poderoso, tem o poder para resolver a sua situação, tirar você desse buraco que muitas vezes você possa estar se encontrando hoje, ou se sentindo. Tá ok? Então, você vai começar a sentir algo mudando. E você tem que fazer o quê? Você tem que soltar agora mesmo todas as dores, todas as suas amarguras e todas as suas preocupações. Você precisa jogar no lixo isso, tirar fora, lançar fora, falar com Deus, né? Descarregar, né? Lançar sobre Ele. Ele não fala na palavra, vinde a mim todos vós que estão
cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Como é que você vai conseguir esse alívio? É falando dos seus problemas, falando das suas dificuldades, declarando que você quer tirar tudo aquilo. Então esse é o primeiro sinal, é o descanso em Deus, ok? O segundo sinal é a paz do Senhor. A paz do Senhor, nós podemos ler aqui os Salmos 46, 10, né? Diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, ou entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Então, o que Deus está falando? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que está falando? Fiquem quietos. Aquiete o seu coração e saiba que eu sou Deus. Eu vou ser exaltado entre as nações, ou entre os gentios. E serei exaltado sobre toda a terra. Ok? Quantas vezes você tomou uma decisão, não é? Você pode ter tomado uma decisão já até muitos anos atrás, e que até hoje você não tem paz com a decisão que você tomou. Por que falta paz no seu coração? Quantas vezes você entrou num lugar e você estava bem, e de repente você perdeu a paz, e de repente veio uma sensação de medo, não é? Então, se você vai fazer algo e você não tem paz naquilo que você vai fazer ou já fez, tenha certeza de uma coisa: você jamais deve tomar uma decisão precipitada. Repetindo, se não há paz, não tome decisão. Não tome uma decisão precipitada, porque se não há paz, Deus não está no negócio, por melhor que ele pareça. Ok? Então, cuidado para não ser enganado, não ser enredado a isso. Ok? Então, toda decisão em que não tem paz no seu coração, não é? Então, não deve ser tomada. Ok? A Bíblia diz que a paz é o árbitro em nossos corações. Então, a paz do Senhor, o que ela faz? Ela destrói todo o caos, ela destrói toda a confusão. E quando nós estamos inquietos e em paz, ou seja, nessa paz, é exatamente quando o Senhor nos mostra a sua glória. É quando nós entramos nesse descanso e sentimos essa paz, é quando o Senhor tem espaço para manifestar e demonstrar a sua glória na nossa vida e também na nossa igreja, na nossa família, enfim, em tudo. Então a paz é a primeira evidência de que você entrou no descanso de Deus. A paz é a primeira evidência que você entrou no descanso de Deus. Isso é muito importante. Se não há paz, você não está no descanso de Deus. Me perdoe ser tão honesto com você, ok? Queridos, o alvo é te ensinar, né? Tá? Você pode estar passando, nesse momento, pelo pior, não é? Problema da sua vida, o mais difícil, não é? Enfim, o pior e o mais difícil, já está bom demais isso, né? Mas quando a presença de Deus está, o descanso e a paz também estão. Quando a presença de Deus está, o descanso está e a paz está. A paz que nós nos referimos não é qualquer paz, não é sossego, é paz mesmo. Mas a paz com letra maiúscula, aquela paz que vem de Deus, é aquela paz que Jesus disse, né? Deixo-vos a minha paz, não como o mundo a dá. Ele estava dizendo, a paz que eu dou para vocês não é essa paz que o mundo apregoa, que o mundo ensina. A paz que excede todo entendimento, ou seja, está muito além do seu entendimento humano, do seu raciocínio, do seu conhecimento, mesmo que do seu conhecimento teológico. Assim como o do meu também. Está muito acima de tudo. Tá certo? Então nós temos que compreender isso. Ok? Então a paz que nós referimos é essa condição que vai além do nosso entendimento e que faz que você se despreocupe e você descanse. Mesmo que você queira, quando a paz do Senhor está conosco, mesmo que você queira se preocupar, parece que você não consegue. Nem que você queira fazer errado, não dá. Tá certo? Por quê? Porque todas as circunstâncias, elas estão conspirando contra você muitas vezes. Né? E mais inexplicavelmente, o que acontece? Você permanece em paz dentro do seu interior. Então, uma coisa interessante, eu tive uma experiência na vida onde eu denunciei, né, algo muito grave, um roubo dentro de uma empresa, e era um negócio muito sério, tomou uma repercussão muito grande. E eu ia ser, claro, questionado, entrevistado, né, e perguntado, ainda mais que eu fui o primeiro a denunciar. Né, e eu fiquei pensando na hora, depois, nos meus empregos. Eu estava com os filhos pequenos, podia ser mandado embora da empresa. Né, o pessoal sempre diz que a corda estoura do lado mais fraco. E eu estava assim, difícil, passei uma semana difícil, sabendo que eu ia ser entrevistado pela diretoria e eles não iam ser muito amorosos comigo naquela hora, né, porque a situação estava tensa. Não é?
e eu estava denunciando uma pessoa que era a pessoa da confiança deles, confiança máxima deles. Então estava uma situação extremamente desconfortável para todos, né? Para todo mundo, né? E eu não estava conseguindo dormir, eu estava naquela dificuldade, não estava conseguindo comer direito, e um problema sério. Até que chegou o dia e a hora. Eu mesmo, sem ter grandes conhecimentos de Deus, eu pedi a Deus que me ajudasse e tudo mais. Querido, eu estava assim muito tenso, nervoso, uma meia hora antes eu estava achando que eu ia ter um ataque cardíaco. Tão mal que eu estava. Mas de repente veio uma paz sobre mim, inexplicável. Eu entrei naquela sala, eu fui sabatinado, perguntado de todas as maneiras, e eu respondi com objetividade, eu respondi com categoria, vamos dizer assim, me saí maravilhosamente bem. Não é? Apresentei as provas que eu tinha, porque eu não fui de mãos vazias, só criticando, falando, não, apresentei todas as provas documentadas do que estava acontecendo. E sabe o que aconteceu? Ao final dessa reunião, não é? Com a diretoria matriz e com a diretoria de onde eu estava lotado, né? No Rio Grande do Sul, o que aconteceu? Acabei sendo elogiado, aquilo me trouxe depois prêmios, um prêmio internacional e uma série de outros prêmios, né, que eu tive na companhia e honras e etc e tal, por causa daquilo que eu fiz. Então veja bem, que paz é essa que apareceu ali? Eu nem sabia o que estava acontecendo, eu comecei a achar que eu estava saindo da realidade até. Aí eu devo estar fora da realidade, acho que eu sublimei a coisa. Mas não era não, era a paz do Senhor que eu estava experimentando, só que eu não conhecia aquele tipo de paz. Foi a primeira vez que eu tive certeza que a paz do Senhor alcançou o meu coração. Ok? Interessante, se você olhar para a Bíblia, você vai ver que a Bíblia diz que para o ímpio não existe paz. O ímpio pode ser uma pessoa boa, humanamente falando, bem-sucedida, pode ser uma pessoa, sim, bem-sucedida no trabalho, muito rica, né, muito próspera nos seus negócios e tudo mais, mas a Bíblia diz que para o ímpio não existe paz. É essa paz que nós falamos. Quando você tem essa paz do Senhor, você tem desejo de adorar a Deus. Porque se o seu coração está tranquilo, o que acontece? Nada melhor que adorar a Deus no silêncio do nosso coração. Então uma pessoa preocupada, uma pessoa agitada, ela vai ter dificuldade para adorar a Deus, que é a contrapartida do que eu acabei de dizer. A sua adoração, ela deve ser um forte disso, a minha adoração, exatamente de que você entrou no descanso de Deus e que eu entrei no descanso de Deus. Aí o melhor momento é um momento especial. Amém? Espero que você esteja compreendendo essa mensagem. Eu estou tentando simplificar o máximo que eu posso, mas espero que o Espírito Santo esteja abrindo seu coração, que você esteja aberto para aquilo que você vai ouvir, que não é muito mais não, já estamos caminhando até para o final. Em Colossenses 3,15, olha o que diz a palavra do Senhor. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Olha que versículo lindo. E a paz de Deus, para o qual fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Deus nos chama para experimentar a sua paz, individualmente como corpo de Cristo, a sua igreja. Tá certo? E ele fala, sede agradecidos, que nós devemos ser gratos por tudo isso. A gratidão, novamente, Deus falando no nosso coração. Por quê? Essa paz do Senhor, ela nos cobre, ela guia a nossa vida, ela domina os nossos corações. E é isso que a palavra nos dá. Ou seja, é a paz do Senhor que nos protege. Essa certeza, essa confiança é que nos garante. Há um versículo na Bíblia que diz, o mal que eu temia, esse me sobreveio. Não é? Mas se eu confio em Deus, não é? Eu tenho, entro nesse descanso, a própria paz do Senhor é que me garante, é que me protege. Tá certo? Então, somente a presença de Deus é que pode nos dar o quê? Essa paz que só Jesus pode nos dar. Ok? Muitas pessoas, elas tomaram algumas decisões na vida e até hoje elas não sentem paz nos seus corações. Infelizmente, o que acontece? Muitas delas tentam se convencer. Já viu aquela pessoa? Ela toma uma decisão, cara, mas ela fica tentando se convencer de que a decisão que ela tomou foi uma decisão correta, uma decisão de Deus. Mas se você não tem paz, a decisão não foi dada por Deus. Eu vou repetir isso. Muitas pessoas, elas tomam decisões, ou tomaram, ou tomam ainda, das quais elas não sentem paz. Muitas vezes é um casal, eles tomam uma decisão, só que um tem paz, o outro não tem,
Isso não pode acontecer. A paz é o árbitro, a paz é o juiz, a paz é a que garante, é o que determina se aquilo, Deus está no negócio, por assim dizer, ou não. Ok? Agora, uma vez que você tomou uma decisão, e às vezes você não tem paz até hoje na decisão que você tomou, não fica tentando se convencer de que a decisão que você tomou foi uma decisão correta. Porque se você não tem paz na decisão que você tomou, essa decisão não foi de Deus. Deus não estava nessa sua decisão. E é isso que você tem que entender. Um terceiro sinal é a presença um terceiro sinal, né? Nós somos de dois, agora vamos falar do terceiro sinal. Nós somos do descanso, nós somos da paz, e agora vamos falar da presença de Deus. A presença de Deus jamais vai desamparar você e a mim. O Senhor vem na sua palavra e nos diz o quê? Que quando você está, por exemplo, numa situação, Ele veio o quê? Ele quer que você apresente a situação a Ele, para Ele poder intervir. Então, quando você, por exemplo, estava desempregado, o Senhor estava ao seu lado. E o Senhor estava ao seu lado, dizendo que Ele não ia te abandonar. E de fato o Senhor nunca te abandonou. Talvez você não percebeu isso, talvez você não sentiu isso, talvez você nem tenha essa convicção disso. Mas Ele diz a você, quando você estava desempregado, eu estava ali ao seu lado. O Senhor diz para você, eu nunca te abandonei. Você jamais ficou sozinho. Se o seu pai e sua mãe te abandonaram, eu jamais te abandonei. A minha presença jamais deixou você de lado. Ou seja, você nunca foi rejeitado por Deus. Ok? Isso é extremamente importante. Eu queria que você, de novo, onde você quer que esteja, levante as suas mãos. Agora. Novamente no ato de entrega, no ato de rendição. E comece a falar com Deus dos seus traumas e dos seus problemas. Fale com Deus dos seus medos, de tudo aquilo que deixou marcas doloridas na sua vida, muito dolorosas na sua vida, muitas tristezas. Deixa nesse momento o Senhor te tocar. Deixa Ele curar a sua vida. Se você puder, onde você estiver agora, se ajoelhe também. Mantenha suas mãos levantadas para o céu. Talvez você pense, por que levantar as mãos? Que coisa boba, não precisa isso, não sei o quê, não há necessidade, eu estou aqui no sofá da minha casa. Não, eu estou dizendo para você, faça isso, obedeça isso, tá certo? E diga ao Senhor que você se entrega a Ele, que você se entrega. Coloca para o Senhor as suas dores por causa dos seus traumas, dos seus medos, todas as dores que marcaram a sua vida. Um instante, vai colocando diante do Senhor. Mas deixa agora também, ao mesmo tempo que você fala das suas dores, ao mesmo tempo que você fala das suas dificuldades, você apresenta a Ele, não se esqueça de deixar Deus tocar você. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te curar. Ele depende que você deixe, que você dê o consentimento. Faça isso agora. Faça isso agora. Aleluia. Senhor, cura agora o teu povo, Senhor, nessa hora. Vai tocando, Senhor, vai colocando o teu bálsamo nessas feridas. A palavra diz que há o bálsamo em Gileade, mas há o bálsamo em Campinas, há o bálsamo em Valinhos, há o bálsamo em Louveira, há o bálsamo em todas as cidades do mundo, Senhor. Porque o Senhor providenciou, porque o alvo do Senhor é nos levar a um lugar de descanso e dar a nós a tua paz. Toca agora, Senhor, para curar, para libertar, em nome de Jesus. Que a tua graça seja abundante nessas pessoas que estão agora com os seus braços levantados, alguns deles ajoelhados. Ouve o clamor do coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Você tem que se lembrar, eu tenho que me lembrar também, que nos momentos assim de maior necessidade, nos momentos de maior dor, não é que nós passamos, pode ser que a sua família, os seus amigos, os seus irmãos em Cristo, os seus pastores, os seus líderes, eles não estivessem presentes. Mas que você não pode deixar de entender e saber que mesmo que todas essas pessoas estiveram ausentes, ou com motivo justificado, ou porque negligenciaram mesmo o socorro à sua vida, saiba de uma coisa, o Senhor jamais deixou de estar presente, deixou de cuidar de você, e sempre esteve ao seu lado, e Ele continua ainda
ao seu lado. Ok? Ele não só esteve naquele momento, ele continua aí ao seu lado. Ele sempre esteve ao seu lado, querido, mesmo nos piores momentos. Até mesmo aqueles momentos onde você possa ter sido abusado, rejeitado, extremamente humilhado e coisas parecidas. Mesmo assim, se em algum momento você se sentiu sozinho, certo? Diga para o Senhor, como disse Davi, não te aparte de mim a tua presença. Se você se sente assim, nesta hora que nós estamos colocando tudo isso diante do Senhor, diga para o Senhor, como Davi falou, Senhor, não se aparte de mim a tua presença. Porque a coisa mais importante, como eu tenho dito ao decorrer dessa mensagem, é a presença de Deus nas nossas vidas. Ok? Amém? Faça agora uma declaração ao Senhor. Diga ao Senhor que você não é nada sem a presença dEle. Agora preste atenção. Deus quer fazer algo novo na sua vida, quer fazer algo novo na minha vida. É importante que nós creiamos nisso. É importante que a gente se deixe tocar pelo Senhor também por causa disso. Deus quer que você prove, né, da bondade dEle, do amor dEle. Há um versículo que diz, provai e vede que o Senhor é bom. Você tem provado que o Senhor é bom? Você tem provado a bondade de Deus? E veja bem, provai. O verbo está no imperativo. Não é uma opção, não é uma recomendação. É uma ordem. Prove e veja como eu sou bom. Prove da minha bondade. Prove do meu amor. Prove da minha misericórdia. Prove da minha cura. Prove da minha libertação, te diz o Senhor. Sabe por quê, queridos? Quanto mais curado nós temos, mais nós podemos experimentar de Deus. Mais nós podemos adorá-lo, de fato, em espírito e em verdade. Independente da dor, do sofrimento que você esteja passando. Porque essa paz vai invadir o seu coração. Isso não quer dizer que pelo fato de você estar profundamente em paz, tudo está resolvido, ou tudo já foi resolvido. Mas você começa a ter essa certeza que a qualquer momento tudo estará realmente resolvido. Não é? Mas o mais importante é você desfrutar dessa paz. Tá ok? Então adore ao Senhor, independente daquilo que você está passando. Descanse nas promessas de Deus para a sua vida. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel. Agora, preste atenção. Se não há paz no seu coração, Deus não está aí. Então, cuidado também. Tá bom? Nesses dias de pandemia, queridos, nós sabemos que muitas pessoas partiram desse mundo, partiram para o Senhor. Inclusive, muitos líderes e pastores até. Okay? Todos nós ficamos muito tristes com isso. Eu tenho certeza que você fica muito triste, às vezes até abalado, como eu fiquei, com a morte de alguns queridos, né, que partiram mais próximos de nós, não é? Muitos de nós que nos deixamos o quê? Nessa hora, e eles também, né? Muitas vezes essa circunstância faz com que essas pessoas não possam mais conviver conosco. Muitos desses pastores tiveram que deixar as suas igrejas. Agora, foram deixar as suas igrejas para estarem com o Senhor. Tá ok? É uma coisa muito triste a partida deles, sim. Mas, de outro lado, não é? O que não pode ir embora das nossas vidas, não é? Das nossas igrejas, mais especificamente, é a presença de Deus. Os pastores que partiram, não é? Embora a gente ficou triste, a gente sinta saudades deles, não é? E às vezes fomos muito abalados com a morte de alguns deles, o que acontece? Eles não estão mais nas suas igrejas. Mas o mais importante não é a ausência deles nas suas igrejas, é que a presença de Deus jamais saia de lá. O mais importante é a presença de Deus, com todo respeito, com toda a honra, que essas pessoas, esses líderes e outras pessoas comuns também, que partiram para o Senhor nesse tempo. Né? Nossos irmãos em Cristo, irmãs queridas, que partiram para o Senhor. Mas não se esqueça disso, é a presença de Deus a coisa mais importante. O quarto e último ponto que eu quero falar é o quarto sinal. Nós falamos da presença de Deus, do descanso, nós falamos também da paz, e agora vamos falar da alegria do Senhor. O Salmo 16, versículo 11 diz assim: Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias,
e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Olha o que Deus está falando aqui. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença, olha que a palavra de Deus, na tua presença há fartura de alegrias. Deus fala que na presença dele tem muita alegria, alegria abundante. Não alegria contada, medida, muita alegria. Uma alegria transbordante, não é? Ok? E a tua mão direita há delícias perpetuamente. Ou seja, delícias. Ok? Fartura de alegria e delícias perpetuamente. Então, a gente, para ilustrar isso, eu posso contar uma historinha para você. Imagine que você tem que transportar um objeto muito pesado numa distância meio significativa. Uma coisa assim extremamente pesada, tá certo? E que você sabe quase que no seu limite. Então, você pega aquele peso e vai andando, e vai andando, e vai andando, né? Chega um ponto onde você está assim quase que no seu limite, você não está aguentando mais, mas finalmente você chega ou faz um esforço sobre-humano para dar mais alguns passos e chegar e colocar aquele objeto pesado no lugar onde ele deve estar. O que acontece quando a gente deposita aquele peso lá? A gente normalmente dá um suspiro, né? Então a gente dá um suspiro, né? E sente um alívio muito grande, porque você descansou, você cumpriu a missão, aquele peso saiu. Por que você tem essa postura, essa atitude de satisfação? É porque você se livrou de um fardo muito pesado, de uma carga pesada, tá certo? E da mesma maneira, é assim com o Senhor. Quando você fala com Ele dos seus fardos, das suas dificuldades, Ele vai te libertando desses fardos, que você muitas vezes carregou por anos, às vezes, né, sem necessidade até, né? Você carregou por anos algumas coisas, por sentimentos de culpa e tudo mais, você nem tinha necessidade, Deus nem queria que você carregasse aquele fardo. Então todo esse peso começa a sair. A palavra que Deus usa, não é, nesse versículo é ideia de regozijar-se, ok? Regozijar-se, a gente sempre pensa em gozo, em alegria, né? É verdade, dá certo, não está errado. Mas regozijar-se significa que você, espontaneamente, não é, por causa de uma incontida alegria, uma alegria que você não pode conter, você começa a pular e a girar, dar voltas. Entendeu? Pular e dar voltas, ok? Pular e dar voltas o quê? Né? Que é na presença de Deus. Tá ok? Então, só recapitulando e dando mais um detalhe. Então, regozijar-se significa você espontaneamente. É aquele negócio, aquela coisa tão boa que acontece, vem uma alegria no coração que você não se contém, né? E você tem vontade de pular, você tem vontade de girar, não é? Em torno do seu corpo, pulando e aplaudindo, batendo palma, fazendo festa. Você já viu que às vezes acontece quando uma criança ganha um presente, ela ganha um presente, ela fica tão feliz, ela faz as mãozinhas assim, ela pula, ela roda, ela bate palma, ela grita. Então o que eu digo a você? Quando você faz isso, você se alegra no Senhor. Você pode sentir, experimentar essa alegria profunda. Você pode experimentar isso aqui agora mesmo. Ao entender isso aí na sua casa. Ter vontade de pular, ter vontade de dançar, ter vontade de gritar, não é? Nós cristãos, a gente não precisa, graças a Deus, de nenhuma substância química, nenhum artifício para a gente se alegrar. Porque a nossa alegria está na presença de Deus, a nossa alegria está no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra do Senhor. Então, querido, pense nisso. Deus quer mudar o seu casamento nesse tempo. Deus quer mudar as suas finanças. Deus quer fazer um rompimento na sua saúde. Deus quer fazer uma mudança significativa no seu trabalho, na sua vida espiritual, enfim, em toda a sua vida, em todo o seu ser. É o desejo do coração de Deus. Esses tempos que nós estamos vivendo, que a gente cada dia entende mais, cada dia eu tenho também aprendido, não é? Que antes eu ficava meio insatisfeito, como eu disse na pregação anterior, eu ficava meio insatisfeito, meio aborrecido, talvez eu não falasse, até para não desanimar outros, mas eu ficava meio insatisfeito, meio desesperançoso em alguns momentos. Quer dizer, tudo aquilo não pode acontecer. Se nós fazemos parte desta humanidade, nós temos que ter a certeza que nós muitas vezes vamos passar aflições, porque Jesus disse que nós teremos aflições, assim como qualquer habitante deste mundo. Vai chegar um dia em que todos nós vamos ter que enfrentar a morte. Se não formos arrebatados com o Senhor, todos nós, sem exceção, um dia nós vamos ter que encarar a morte de frente, de um jeito ou de outro, queiramos ou não queiramos.
mas a presença de Deus ela vai estar conosco sempre, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte. O Senhor disse que Ele estará conosco, não é? Tão ou mais perto que nos tempos de grande alegria, nos tempos de dor, de dificuldade, que Ele sabe que às vezes a gente necessita sentir mais ainda a presença dEle, principalmente porque as coisas não vão bem, tá ok? Então, a minha exortação a encerrar esta mensagem é dizer para você, meu amado, minha amada, não é? Seja obediente à palavra de Deus. A obediência é o princípio de todas as coisas, não é? E saiba que Deus está com você todos os dias, né? Estará com você todos os dias, comigo, até a consumação dos séculos. Essa é a sua promessa para nós. E se é a promessa de Deus para nós, saiba que Ele vai cumprir em meio a toda e qualquer tipo de circunstância, sejam boas ou sejam más. Que Deus te abençoe grandemente, mas antes de encerrar totalmente, antes de abençoar a sua vida, eu queria falar com você, que está aí na sua casa, que está ouvindo esta mensagem, ou que esteja em qualquer outro lugar, mas que está ouvindo esta mensagem, talvez até ao vivo, não é? Agora, no momento que ela está sendo transmitida, ok? Para você, né? Então, veja bem, pense nisso. Talvez você ouviu falar da presença de Deus, ouviu falar de Jesus, ouviu falar de um Deus que está sempre perto de nós, um Deus que quer nos curar, que quer nos libertar. Tudo isso é verdade absoluta e Deus é fiel para cumprir todas essas coisas e nós somos testemunhas dessa fidelidade de Deus. Muitas vezes a coisa não acontece de um dia para o outro, mas sempre Deus se mostra fiel com a sua palavra. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas talvez você se esqueça que a coisa mais importante que Deus quer fazer, se você ainda não teve uma experiência com Deus, se você nunca experimentou essa presença, Deus quer te dar nesse dia, nesta hora, a você. Então, qual é o segredo para que você alcance isso? É que você tome uma decisão. Se você reconhece que Jesus Cristo de Nazaré veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados, não é? Derramou até a última gota de sangue para dar vida e vida abundância a você, né? Uma nova vida. Então, se você crer nisso, se você crer em Jesus, que Ele é o Filho de Deus e que fez essa obra por nós, e morrendo para nos perdoar de todos os nossos pecados, eu queria que você tomasse posse dessa promessa e fizesse comigo agora uma oração, não é? Perdoando as pessoas que você magoou a sua vida, que te ofenderam, que te machucaram, não é? Renunciando a toda obra do mal, não é? E convidando Jesus para entrar no seu coração. Vamos fazer essa oração juntos? Então, onde você estiver, faça em voz alta esta oração. Repita comigo assim: Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti agora, quero Te pedir perdão por todos os meus pecados, lamento tê-los cometido, e nessa hora, Senhor, arrependido dos meus pecados, eu quero declarar e pedir o Teu amor, para que eu possa perdoar todas as pessoas que me magoaram, que me ofenderam, que causaram ou ainda estão causando profundas marcas, profundas dores, profundas feridas no meu coração. Eu quero perdoá-las de todo o meu coração, por amor a Ti. E nesta hora também, Senhor, eu quero renunciar a todo culto, todo pacto que eu, membros da minha família, tiveram com as obras das trevas, com as obras ligadas a você, Satanás, que é inimigo de Deus. Eu renuncio a você e te ordeno: diabo, sai fora da minha casa, da minha vida, da minha família, em nome de Jesus, para não mais voltar. E te peço, Paizinho, em nome de Jesus, que agora, perdoados os meus pecados, livre de todo o mal, que o Teu Espírito Santo entre no meu coração. Eu quero declarar que eu te aceito, Jesus Cristo de Nazaré, te recebo como meu Senhor e Salvador, único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. E eu me rendo a Ti. E, Senhor, eu quero ainda hoje experimentar do Teu amor, experimentar da Tua paz, da Tua alegria, da Tua presença na minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deixa eu agora orar por você que fez esta oração. Pai, em nome de Jesus, eu ponho as minhas mãos em favor dessa pessoa que de todo o coração fez esta oração de confissão. Eu quero pedir que o Teu sangue esteja sobre ela, guardando, livrando de todo o mal. Senhor, que seja cancelada toda a maldição que pesava até o dia de hoje sobre a sua vida, seja anulada,
desfeita, anulada em nome de Jesus. Qualquer obra maligna que tenha sido levantada contra a vida dela também seja desfeita agora em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos livre para te adorar, te louvar e te glorificar e falar do teu evangelho a tantas quantas pessoas perguntarem a ela qual a razão dessa alegria, desse novo tempo, das mudanças que ela vai experimentar na sua vida nesses dias. Eu abençoo as suas casas, as suas famílias, em nome de Jesus. E agora, Senhor, voltando a todos nós que estamos assistindo, eu quero te pedir, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe cada um dos Teus filhos. Que essa palavra seja vivificada de tal maneira, impactante, que cada um deles, juntamente comigo, possamos assim nos preocupar em buscar aquilo que é mais importante, que é a Tua presença. Porque a Tua presença já tem feito e fará ainda mais, muito mais a diferença nas nossas vidas. Mas nós queremos não que ela faça apenas diferença nas nossas vidas, mas diferença na vida de todos aqueles, quando se aproximarem do Senhor, quando ouvirem a nossa mensagem, que eles sejam salvos, alcançados para a honra e para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido, pela sua companhia. Fica na graça da paz do Senhor. Até a próxima mensagem. Fiquem com Deus. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar.